Amém? Pode descansar as pernas, porque as pernas cansam de ficar em pé. Aleluia! Está juntamente aqui, né, o diácono, que é dirigente do segundo ministério da igreja lá em Pinheiral, né? Ali está comigo também, futuro obreiro da casa do Senhor, o irmão Alessandro, né? E o meu filho Miguel, né? Recebi o convite através do pastor, também o irmão Adilson, né? Eu só não consegui gravar o nome do pastor, né? Mas, então, agora me esqueço mais. Eita glória! Então, lá no ministério, lá eles falam lá que eu sou igual o Pedro. Eu sou meio durão. Mas não tem nada de duro, né? Tem nada. Tem um coração igual manteiga, né? Quando chora na presença do Senhor, estremece até o inferno. Aleluia. Quando os joelhos estão no chão, as orações, ela ultrapassa as montanhas e as nuvens no espiritual. Amém? Sou o menor da casa. Pela misericórdia, meu nome é pastor Lisbe, né? Estamos aqui mais para trazer a palavra do Senhor revelada ao vosso coração. Sou o pastor presidente do Ministério Igreja Pentecostal Chamar, o ministério que foi revelado pelo Espírito Santo. Deus me deu numa visão. Eu era membro de um outro ministério, fui convidado a ser pastor da Igreja Universal, né? E eu não aceitei, né? E já estava ali dirigindo algumas campanhas, fazendo alguns trabalhos de libertação. Deus me usa mais nessa área, né? Na área de libertação, na área de cura, pela misericórdia do Senhor. E Deus tem manifestado através com poder e grande glória, né? Hoje não vou trazer meu testemunho dos amados irmãos, mas o meu testemunho também é tão forte como o diácono, né? Que me acompanhou, nos conhece desde criança, e nós passamos muita dificuldade quando criança. E nós crescemos na presença do Senhor. Glória, glória, e hoje nós somos homens de Deus, lavado e remido. E nós temos a obrigação de levar a palavra, que é a boa semente, ao seu coração. Amém? Talvez os amados irmãos já passaram pelas mensagens que já foram faladas aqui sobre o título da campanha, né? Que é o capítulo 17, versículos 50 até 54. Amém? Então já foi recitado vários versículos. Mas eu não quero abrir a Bíblia, mas eu quero falar ao seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Você já conhece essa mensagem. Então, se eu for falar a mensagem que você conhece, eu vou ficar te enfadando. Então, eu quero te contar uma história do que aconteceu, uma conjecturação daquilo que a palavra é ministrada ao nosso coração. Aleluia. Amém? Eu quero te falar de um homem que na sua época ele não era nada. Ele era um jovem belo, bonito. E o profeta de Deus falou assim: vamos falar com o povo. E o povo não queria ouvir Deus falar. O vento vinha, a tempestade vinha, tantas coisas aconteciam. E as pessoas não queriam Deus. As pessoas queriam a voz de homem. Deus usou o profeta e falou assim: se é assim que o povo quer, vou procurar para vós um homem que seja conforme aquilo que você deseja. E aquele profeta foi à procura de um homem. E achou um homem bom, bonito, belo, saudável, um homem vistoso, um homem de poucas palavras, mas era um homem de grande sabedoria. Mas ele mesmo se achava pequeno. E Deus escolheu ele. Entre a maioria dos que haviam, dos jovens daquela época, ele foi escolhido. E o nome dele é Saul. Saul, ele foi crescendo e ele tomou o poderio pela unção. A unção de um profeta foi levantado ele como um rei. E o povo queria um rei, porque o povo não queria ouvir mais a voz de Deus, mas assim a voz do homem. Aleluia. Fala para o teu irmão do teu lado. Não queira ouvir a voz de homem. Queira ouvir a voz de Deus. Glória, amém. E aquele homem foi escolhido porque a escolhição que ele foi escolhido ali, ele tinha várias maneiras de poder não aceitar o convite. Mas ele achou belo, porque o povo iria abençoar ele. O povo iria trazer riqueza, o povo iria trazer ouro, pedras preciosas, prata, diamante. E ele ia ser o quê? Uma pessoa rica. E ele ia construir o quê? Um palácio. Que todas as vezes que você tem algo financeiro, você vai querer construir o melhor. E o melhor que você quer construir
vai ser através de profecia, de revelação e de unção. Não queira ultrapassar os degraus espirituais. Porque quanto maior lhe for dado, maior vai lhe ser cobrado. E a unção tem um preço. Glória, glória. E ele assumiu ali o compromisso de ser um grande rei. O Senhor da glória. E ele assumiu o grande rei e construiu ali um grande exército. E ele foi para a batalha e venceu várias batalhas. Mas eu não quero falar para você só das vitórias que Saul teve. Eu quero falar para você que Saul também teve falhas, teve brechas. Ele brigava com o seu filho chamado Jonathan. Ele tinha vários soldados, capitães do seu exército, chamado Abner. E esse homem, ele tinha um grande conhecimento de guerra. Era um homem ao braço direito dele. E ele fazia de tudo para poder fazer com que Saul tivesse mais glória. Saul ia à peleja e vencia seus milhares. Saul ia para a guerra e ele ganhava dos seus inimigos. Saul venceu tantos inimigos que ele o seu nome foi levado aos cantos das nações. E ele foi crescendo, foi amadurecendo e virou um grande rei e um grande homem de guerra. Mas Davi, ele consultava a Deus. Ele perguntava: profeta, eu posso ir? E ele ia. E o profeta conversava com Deus e Deus trazia a resposta. E o profeta de Deus, ele diz o seguinte: ele não vai ficar dentro de uma igrejinha bonita, ele vai ficar num chão adornado, ele vai chegar nos piores lugares para poder levar a palavra, para poder fazer aquilo que Deus quer. E o profeta, quando tem um chamado de Deus, ele não pode escolher. Quem escolhe é Deus. Ele só tem o trabalho da unção. Se você quer a unção, se prepare também, que vem logo após a luta. Após a tua unção, vai vir a espada do Espírito Santo. Saul, ele falou assim no seu coração: agora eu vou guerrear. Mas ele esqueceu de consultar a Deus. E ele ficou atemorizado, porque no seu coração houve uma brecha. E essa brecha que ele ouve, o espírito da mentira entrou na vida de Saul. Por desobediência. Não desobedeça ao profeta. Não desobedeça ao Espírito Santo. Não desobedeça à autoridade. Saiba que a unção de Deus, ela vai ter um preço. E esse preço vai ser algo de grandeza. E esse rei, ele começou a crescer. Começou a crescer, e ele começou a crescer, e o seu exército grande. Todas as mulheres salteavam e se alegravam, porque Saul vencia milhares e milhares. Deus poderoso, aleluia. Mas eu quero dizer para você que quando você deixar entrar no teu coração a vanglória, quando você deixar entrar no teu coração aquilo que vai te trazer uma massagem no teu coração, você está se afastando de Deus. E o espírito da mentira entrou na vida dele, e esse espírito o atormentava. Porque a Bíblia nos fala que aquele espírito foi enviado da parte de Deus. Fala para o irmão do seu lado: tem espírito que vem da parte de Deus. E ele entra no nome de Deus. Porque ele teve a brecha. E na brecha o Senhor não trabalha. E o inimigo entrou no coração de Saul. E Saul ficou muito irritado, muito nervoso, e começou a decair. E os inimigos que outrora era contra a cidade de Israel, começou a juntar mais exércitos para lutar contra Saul. E o exército, que a palavra que vocês estão na campanha fala sobre um grande homem que foi levantado no meio dos filisteus, que veio da cidade de Gat, ao Oriente Médio, que hoje é o Iraque, próximo da Turquia. Eu não vou entrar na parte teológica, porque não há necessidade. Porque o escudo tinha um peso, a espada tinha um peso, o capacete tinha outro, a sua couraça tinha outra. Não há necessidade. Mas eu quero te falar para você que isso, a armadura, não quer dizer nada se você não tiver Deus na frente. Não adianta você ter uma espada, ter um capacete, ter um escudo, ter um sapato, se você não sabe usar. Verdade, Você não sabe o que Deus
Não queira ser aquilo que você não é. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou chegar lá, eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou ministrar. Não. Eu falei, Deus, o que eu vou trazer para aquela igreja? E eu te digo, eu passei um pouquinho na passagem, mas não conseguia ler a Bíblia. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Deus falou assim, eu vou botar as palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, Senhor, começa a ministrar. Deus santo, aleluia. Quantos querem Glória a ficar aqui até Deus. meia-noite? Aleluia. O relógio aqui, vocês podem ficar até meia-noite? Deus. Amém. Nós já vida da vigília. Então, glórias a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, aconteceu o que mais Saul não imaginava. Ele ficou tenebroso. Deus santo, aleluia. As suas olhos, as suas vestes mudaram. O seu brilho, o seu vigor foi-se embora. Deus santo. Glória a Porque Deus. ele achava, porque ele era um rei, ele podia tudo. Ele não podia nada. Porque o Espírito entrou na vida dele. Deus poderoso. Mas eu quero dizer para você que existe em uma outra cidade um pai com 3 filhos. Deus santo. Para te falar Glória a 4. Deus. Porque ele só contava os mais velhos. E o mais moço eles não olhavam. E esse mais moço era o que apacentava pequenas ovelhas do seu pai. Não se limpava, não se lavava. Era um homem que só vivia no meio do mato. Chegava à noite, saía de madrugada. Muitas das vezes um pastor, quando ele vai orar para uma igreja, ele sai de noite e ele volta de madrugada. Ou sai de madrugada e volta de noite. Muitas das vezes ele não tem tempo. Porque um pastor ele tem um compromisso maior com Deus. E quando você vai para o campo para poder pelejar contra o teu inimigo, você não sabe o que você vai enfrentar. E Saul, ele sabia que estava ali, tenebroso, mas não sabia como resolver. Deus poderoso, aleluia. Ele não sabia como resolver. Mas a palavra nos fala que Saul, após aquela deficiência que ele teve, aconteceu algo na vida dele, que ele precisava de ajuda. Glória a Deus. E ele avisou os capitães porque ele estava muito nervoso e ele estava atingindo ali os seus próprios guardas. E o chefe Abner falou assim: como é que nós vamos fazer para poder acalmar a vida Glória a Deus. do rei Saul? É Deus, é verdade. Porque o rei Saul não sabe o que vai acontecer. Não sabe. É Deus, aleluia. Ele é atemorizado por espírito. E ali chamaram um homem que tocava no meio do pasto. Foram até o pai e pediram aquele jovem emprestado. E ele fez uma grande amizade com o filho dele, Jonatas. Deus santo, aleluia. E aquela amizade foi ficando tão forte, porque ele foi crescendo. Ele foi crescendo ali dentro do palácio do rei. Ele começou a comer com o rei. Ele começou a andar com o rei. E quando ele chegava, ele começava a tocar algo que era tocado com as pontas dos dedos. Algo que incomodava o inferno. Algo que incomodava os espíritos. Algo que incomodava aquilo que veio da parte de Deus sobre a vida de Saul por desobediência de não querer consultar a Deus. Deus poderoso. E ele começava a tocar. E o que ele tocava tem um nome. E esse nome é um nome que muitas das vezes é desconhecido. Deus santo. Porque você sabe alguns materiais, alguns equipamentos, como você tem aqui um violão, você tem aqui um pandeiro, tem aqui um tantã, mas e uma harpa? É Deus, aleluia. Você só tem a harpa que está na Bíblia, que são os hinos. Glória a Deus. Mas e a harpa? Aleluia, glória a Deus. E ele tocava a harpa muito bem. Glória a Deus. Porque as ovelhas ouviam ele tocando para as estrelas. E as ovelhas obedeciam ao seu Deus nome. Glória a Deus. E quando uma ovelha se perdia, ele ia procurar aquela ovelha do seu Glória a pai. Deus, glorificado o nome do Senhor. Mas Davi, por ele ser pequenininho, ele encontrou com um leão que queria abraçar a sua ovelha. E ele defendeu ela. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. E ele passou mais um tempo. Glória a Deus. Ele encontrou com o urso. E esse urso também, ele pegou e deu fim naquele urso. Jesus, Pai. Me faz lembrar de Sansão. Como pode sair de uma fera algo doce?
porque ele via que dentro do leão morto saía o mais puro mel. Glória a Deus. E muitas vezes a pessoa pensa assim: como é que a história de Sansão com Davi e os demais da Bíblia tem sentido? Tem sentido sim, porque uma faz a passagem da outra. Glória a Deus. E após Saul ali ouvir aquela harpa, ele se acalmava. Deus santo, aleluia. E ali houve uma grande guerra, que é onde está no capítulo 17. Os filisteus vieram atacar Israel. E ali todos os homens soldados foram levados para a guerra. Foram levados para a guerra. Foram levados para a batalha, para a peleja. E eles chegaram ali diante daqueles homens. Eles estavam de um lado de um monte e o outro do outro lado do outro monte. Santo nome. E lá embaixo estava o Glória a vale. Deus. A luta vai ser sempre no vale. Fala para o irmão do seu lado. A luta vai ser sempre no vale. Lá no vale vai chegar a tua vitória. Porque do monte você está avistando o teu inimigo e você já está mapeando como você vai atacar. Glória a Deus! Aleluia. E ali eles foram para a guerra. E o Saul foi lá, pediu ao Abner, ao pai dele, Jessé: eu quero os 3 homens seus para a guerra. E ele foi. Mas o pequenininho ele não deixou, porque ele era novo. É, Deus, é verdade. Aleluia. Não deixou ele ir. Saul, ele andava numa jumentinha. E a jumentinha dele tocando as ovelhas do pai dele. Davi dormia no pasto. É, Deus. Glória a Deus. Posso conjecturar que o cabelo dele era enrolado igual o meu, cheio de capim atravessado, fedendo um carneiro, fedendo ovelha. Aleluia, glória a Deus. Santo, glória a Deus. E ele era um homem ali, temente ao Senhor. Glória, glória, Temente ao Senhor. Aleluia. Quando você teme ao Senhor, a unção derramada Graças sobre a a tua Deus. vida, e Glória os a projetos Deus. que Deus tem na sua vida, Deus vai trazer profeta na tua casa. Deus vai trazer profeta para te falar. Glória a Deus! E o profeta Samuel, ele foi até a casa. E ele falou assim: e os moços da casa? Ele apresentou 3. Deus E santo. ele falou: não. Por acaso não tem algum? Ele falou: tem. Tem um menor. Verdade, aleluia. Ele falou assim: ninguém senta à mesa até o menor chegar. Deus santo. Glória, glória. E o menor veio. Aleluia! E quando o menor chegou, Aleluia. quando o menor chegou, eles se assentaram. Deus poderoso. Só que antes de se assentar, ele falou assim: ele ouviu a voz do Espírito Santo. Glória, É isso. glória, glória, glória. Glória a Deus! Foi lá e derramou a unção sobre ele. Glórias. Deus também. E Davi já estava ali como? Agora eu vou ser o rei de Israel. Mas na realidade, ele não sabia Deus nem um santo, pouco disso. aleluia. E a peleja já estava grande. Os seus irmãos já tinham ido embora. Seu pai falou assim: meu filho, já tem mais de uma semana. Vai lá onde está aquela batalha, vai lá onde está aquela guerra. Entra naquele lugar lá e pergunta lá como está a guerra. E ele montou ali e levou consigo ali o pães para os filhos, para os irmãos dele, e levou os queixos de cabra, de ovelha, para o rei Saul. Que a Bíblia nos fala que era nobre. Aleluia. E ele chegou lá e perguntou: olha, como é que está a guerra? E ele estava na jumentinha dele. Amarrou a jumentinha dele, a guerra vai bem. A guerra não tinha iniciado ainda. Aleluia. Ele entregou o pão para os seus irmãos e voltou para sua casa. Entregou o queijo para o rei e voltou. Só que quando ele está lá em cima, no monte, ele olha para baixo e vê Glória a Deus. Aleluia. do lado os filisteus, do outro lado Israel. E ali, ele lá em cima, ele ouviu alguém da parte lá de baixo gritando: por acaso tem alguém aí, um homem, para poder me enfrentar? E ele vinha de manhã e vinha à tarde para afrontar a Israel. 40 dias. Olha que tremendo. Deus santo. 40 dias Jesus ele andou sobre a terra.
40 dias e 40 noites Jesus jejuou. Aleluia. 40 anos Glória, glória. Aleluia. foi o tempo que Moisés levou para levar o povo. Deus 40 anos foi o tempo que Josué demorou para poder ser um líder. E muitas das vezes você pensa assim, quanto tempo você vai esperar para poder alcançar as promessas de Deus? Soldado no nome do Senhor. Trabalha hoje, planta hoje. Aleluia. É Deus, aleluia. E ali naquela montanha, ele olhou para baixo e falou assim: quem é esse Deus que afronta ao Deus de Israel? E ele desceu na sua jumentinha Deus santo. Aleluia. e chegou lá diante lá Deus e tremendo. falou para os irmãos dele: quem é esse? Quem é esse que afronta ao Deus de Israel? Quem é esse Aleluia. que se levanta? Glória a Deus, E ele virou e falou assim: esse aí tem um nome. Santo, santo. Todas as vezes que você olhar para um gigante na tua vida, na vida financeira, na vida sentimental, na tua vida particular, você fala assim: é um Golias. É Deus. Aleluia. Mas eu quero te provar para você que o gigante, ele não deveria afrontar ao servo do Deus vivo. Deus poderoso. Porque o servo do Deus vivo, Aleluia. ele toca a harpa e manda espírito embora. glória a Deus. Ele dobra o joelho e chama o Senhor para a guerra com ele. Ele consulta o Senhor para a guerra da vitória para ele. Naquele exato momento ali, Davi olhou e falou assim: peraí, Grande é o nome do Senhor. Aleluia. ó rei, cadê os homens valentes de Israel? Eis que esse circunciso se levanta contra Israel. Santo, santo o nome do Senhor. E ele falou assim: manda lá os homens, manda meus irmãos. Os irmãos dele tudo para trás assim. Eu vou e andando para trás. Deus santo. E os irmãos dele Deus, Deus. falou: eu vou e andando para trás. Deus poderoso. Você vai pegar na Bíblia, tem 3 nomes aí. Que são os nomes dos irmãos dele. E eles andaram para trás. É verdade. Chamaram Jonatas, filho do rei Saul. Ele: não, peraí que eu vou ali no banheiro. E o Golias lá chamando. Deus poderoso. Muitas vezes não vai ter pastor, não vai ter missionário, não vai ter pregador, não vai ter pessoa eloquente, não vai ter teologia que vai enfrentar os teus gigantes no teu campo de batalha. Aleluia. E o teu campo de batalha é só você e Deus. Aleluia. É você chamar Deus para peleja e você ir adivante. Deus santo. Vai Aleluia. adivante. Glória. Porque adivante você vai ver. Aleluia. O Deus inimigo tremendo. não vai prevalecer. Glória a Deus. Santo é o nome do E Senhor. ali Aleluia. aconteceu algo tremendo. Tremendo. Que quando ele chegou ali, o rei falou assim para ele: Glória a Davi, Aleluia. você ainda é uma criança. Ele falou assim: eu vou lutar com aquele gigante. É Deus. Mas existe uma palavra que foi falada Deus santo. no desafio Aleluia. que o homem foi falar com o povo de Israel. Se você ganhar nós, Verdade. Aleluia. me vencer na batalha, me ferir, nós filisteus vamos te servir. Santo, santo é o nome do Se Senhor. vocês ganharem de nós, nós filisteus vamos servir Israel. Verdade. Aleluia. Cuidado com o que você fala, Grande Deus. porque quando você lança derrota, Deus santo. ela vai chegar lá na frente. Deus tremendo. E foi o que ele falou, o gigante Golias. Só que Davi ali, os irmãos dele falaram: não, rapaz, você não tem experiência com guerra, Verdade. você não sabe usar espada, você não sabe usar escudo, você não sabe usar coraça. Aleluia. Vai para trás, vai embora para casa do pai, pega a tua jumenta e some. E ele falou assim: não. Verdade. Aleluia. E ele chegou ao pé do rei e falou: rei, Soldado escuta o que eu tenho para te falar. Já matei leão, já matei urso. Eu protegi as ovelhas do meu pai. Aleluia. Verdade. Aleluia. E esse Glória a circunciso, Deus. o Senhor irá entregar ele nas minhas mãos. Glória a Deus. Ele é o nosso Glória. filho. Glória. Naquele exato momento ali, o rei falou assim: vem cá, Aleluia. entra na minha tenda. Que privilégio Davi entrar dentro da tenda. Verdade. Mas Saul não sabia do que estava acontecendo. Saul não sabia nem um pingo da história. Oh, Deus tremendo. E Aleluia. os irmãos de Saul, os irmãos de Davi, também não falaram para o rei.
a estratégia. Os irmãos serviram o rei, Davi servindo o rei, e o rei chamou ele para dentro da sua tenda. Deus santo. E ele começou a olhar e começou a admirar, conjecturando a beleza que tinha uma tenda de um rei. Armas poderosas, Verdade. ouro, comidas, mulheres, dinheiro, É, Deus. pedras preciosas. E ele falou assim: Glória a o Deus. rei tem tudo isso, Glória a Deus. banheiras de água para tomar banho. E ele olhando para ele assim: imagine eu todo sujo naquela banheira, Verdade, Pai. aquela água vai ficar limpinha, Deus poderoso. Aleluia. cheio de capim. E ele ali,